Valeu. Então pronto. Pessoal, só uma ideia aqui, era bom quando um falasse, os outros fechassem o microfone, que aí fica melhor de ouvir. Ah, tá dando um eco louco também aqui. É uma boa, desculpa não ter mutado aqui. Ah, sem problema, vamos lá. Não, mas falem à vontade, tá? Pelo amor de Deus, falem. Deixa eu ver. Porque, pelo amor de Deus, Tranquilo, é só liberar o microfone, falar e mutar depois. Sim. Não, eu já fiquei bem feliz, porque eu estava meio apavorada de fazer aquelas avaliações. Sim. Pode estar adiando, e aí não tem que fazer. Aí, Luiz acabou de botar aqui, ó, tá vendo? Ele jogou pela segunda vez, deu 100%. É isso aí. É um bug, cara. Primeiro assim. Eu li a segunda vez, deu 100%. Você posta a segunda vez, dá 100%. Mas, vamos meter bronca. Então, como prometido lá, vamos fazer. Vou resolver, para quem não fez nada ainda, se possível, lá no fórum eu já passei a semana, eu fico aperreando vocês a semana inteira, falando, instala o champ, instala tudo, porque quando a gente, como hoje a gente não vai demorar muito aqui na live, vamos fazer uma revisão, vamos fazer os exercícios, mas, assim, os programas já estão todos instalados. Inclusive, assim, eu vou fazer porque hoje e ontem à noite também vai ficar gravado. Já estou gravando aqui a nossa live. Hoje e ontem, alguém me perguntou, né, como é que seria para dar aquele código do InJoin também no MySQL, porque eu estou mostrando lá no vídeo como é feito no Champ. A realidade é o mesmo código. Mas eu vou jogar... Tudo bem, Anne, não tem problema. Você vai ver agora ao vivo e ao cores. Então, eu vou mostrar no MySQL como é que a gente vai fazer a verificação lá. Interligar as duas tabelas com in and join. Tá? Então, vamos lá. Vamos meter bronca. As perguntas sempre lá do nosso WhatsApp tão maravilhosas, muita pergunta legal. Só tem algumas que estão meio assim para responder, porque é preciso botar mais detalhe, porque tem algumas pessoas que perguntam uma coisa e tem que jogar mais detalhe para a gente saber para responder. Ô Fred, só tirar uma dúvida aqui, o pessoal no WhatsApp está perguntando se essas aulas vão ser gravadas. Sim, já tô gravando, meu amigo, aqui tudinho. Tudo que vocês estão falando, tá tudo sendo gravado. Depois eu tento editar, como aquelas outras que eu editei do caso do ML. Mas já tá tudo sendo gravado. Inclusive, quem quer gravar alguma coisa aí, quem for gravar, cara, baixa o OBS. Não tem nada melhor do que o OBS. Ele tá gravando, tá? Deixa eu... Aqui, eu vou compartilhar logo minha tela. Aí. Tá usando o OBS no Windows 10? Perdão, interromper. Tô usando no Windows 10. Vocês estão olhando aí? Já conseguiram ver minha tela? Ô, Fred, certinho. Pronto. Positivo. Aqui, ó. A pergunta. Tô só mostrando aqui, ó. Tá vendo? Tô gravando aqui no OBS. Já botei, eu boto a logomarca. Aqui também eu poderia estar aparecendo na câmera. Poderia ser também. Aí tá tudo gravando aqui mesmo. Uso muitas vezes lá para a secretaria, moço, fazer tipo vídeo, né? E aí eu vou roubar esse programinha aí, não conheço. Não, ele é massa, esse OBS, porque ele é gratuito. Inclusive, é porque eu não estou fazendo agora, mas você pode botar o código lá do YouTube e eu posso fazer a transmissão direto pelo YouTube e já fica gravado no YouTube. É porque aqui, como a gente vai conversando, aí eu assim, um monte dessas conversas eu tiro na hora da edição só. Mas, se eu quiser online ao vivo, é só conectar aqui com o meu YouTube e acabou. Então é possível transmitir em live no YouTube, assim? Sim, pelo OBS. Eu prefiro muito, porque você usa a câmera, pode... fica tudo organizado, fica muito bom. Ele aceita bastante plataforma, tanto o YouTube, o Facebook, ele também aceita plataforma de transmissão ao vivo. Sim, e o pessoal tá perguntando aí, que entrou agora, tudo o que eu tô fazendo eu jogo no YouTube, tá? Porque eu tenho o meu canal, então eu jogo lá no meu canal e é um programa para stream, Ana, exatamente.
Não é só para stream, mas porque, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, eu estou gravando ele offline, né? Fica tudo gravado na minha máquina, e depois eu abro, corto só os pedacinhos que a gente vai conversar, para não ficar todas as falas. Exatamente, Carlos, lá no... O Fred, tira uma dúvida aqui. Esse Escola Mais Fácil, eu vi que vocês entram lá e tem como mexer em algumas coisas lá. Como que a gente consegue entrar lá? Porque eu peguei por último isso e acabei não vendo como que faz. O Escola Mais Fácil no site, como... Aqui tá vendo minha tela, né? Sim, sim. Tem uma Escola Mais Fácil, esse aqui, que é o /ADS, que é onde a gente vai postando todas as dúvidas. Também tem as videoaulas aqui, ó. Videoaula da Life 01, instalando o Git no Windows. Então aqui você tem tudo. Aqui o 8, ó. Vídeo de cada aula separado. Então aqui no Escola Mais Fácil /ADS, a gente consegue ter toda essa parte de dúvidas, o que a gente vai conversando assim, o que são as principais dúvidas. Já joguei lá no... Então, eu vou colocando logo aqui, porque aí vai ficando tudo cadastrado, tá vendo? Aquele material do ML lá, do caso de uso do professor, tá aqui, o endereço dele, e coloquei aqui o PDF dele, então tá muito completo, tá muito legal isso aqui. Então, eu vou jogando aqui. E o outro é aquele que a gente escreve, que pode desenhar e tudo. Inclusive, teve gente ontem que usou o texto, já fez lá a primeira parte do caso de uso, pô, ficou show. Você vai entrar, vai dar código inválido. Então, você clica aqui no acesso restrito, digita seu e-mail, o código que você vai digitar é o EAD 2020, né? Vou botar aqui código EAD 2020. Deixa eu permitir aqui, André. EAD 2020. Aí você tem acesso ao Draw e você vai ter todos aqueles slides onde você pode escrever, salvar, fazer, desenhar em cima. Então dá para montar tudo por ele. Show, essa parte aí do Draw que eu tinha perdido. Valeu, irmão, obrigado aí. Nada. Aqui tem os dois. Aí o que a gente vai fazer, ó, pronto. Já com a revisão, pessoal, quem ainda, por exemplo, quem não consegue ainda chegar nessa tela, por favor, avise. Isso aqui é porque o Champ já está instalado. Então... No caso, quem está programando pelo MySQL Workbench não tem problema, né? Você só vai ensinar comando. Não, tá aqui, ó. Esse aqui. Eu vou... Sim. Eu instalei os dois, porque inclusive teve gente que não conseguiu trabalhar com os dois, então... É que o Champ ele tem bem mais ferramenta, mas a gente só está usando, nesse caso, o banco de dados. Não vai precisar usar mais nada, né? Na realidade, a gente vai usar, cara. Porque, eu tô só amaciando vocês, mas eu vou querer que a gente use o PHP e o Python aqui no Champ, porque ele vai ser um servidor offline. Então a gente vai conseguir fazer tudo nele. Como se diz, amaciando e fazendo a cabeça de vocês assim, vocês não sabem disso. é muita diferença do VAMP pro Champ. Do quê? Eu uso, no caso, o VAMP. Tem muita diferença do VAMP pro Champ? Tem não, dá para usar tranquilo. E quem for usar também toda no Linux, dá para usar também. Essa minha máquina aqui que eu estou usando, ela é dual boot, então eu uso os dois. Eu fico sempre treinando nos dois, porque a gente nunca sabe qual é a empresa que vai chamar a gente. Então, olha, uma dica para o pessoal que tem um computador com um pouco mais de capacidade de memória e processamento, baixa a VMBox da Oracle e vocês podem fazer o servidor de vocês numa máquina virtual. É o que eu fazia no quartel. Pode ser também. Mas aqui, o Champ, cara, ele já é o servidor. Então, pode usar só um, de uma vez só. Mas, assim, fica bem à vontade. Então, o Champ, aí, quem já instalou e não lembra ainda como usar, vem aqui, clica aqui em canto superior direito, PHP mais admin. Aí ele vai para essa tela, que é a tela que a gente vai começar a montar nossas coisas aqui. Então, para configurar um novo banco. Porque isso aqui é a vida real. Pô. A gente vai digitar alguns códigos, vamos, mas em banco de dados, assim,
é bem difícil. Ah, monta um banco com não sei quantas tabelas. Você vem aqui, é muito mais rápido. Então, new, aí você vai montar aqui, ó, vai pedir qual é o banco. Deixa eu ver aqui quem foi. Ah, Luiz Eduardo. Valeu, Luiz. Então, montar aqui. Banco do sábado. Banco sábado. Então, lembrando, todo mundo, sem acento, sem espaço, sem caracteres especiais, nada disso. O mais simples possível. Então, quando for procurar lá é o quê? O banco sábado. Pronto. Então, tá aí. Aí você vai criar a tabela. Você poderia usar lá, criar tabela lá no Workbench, mas, poxa, aqui já é muito mais rápido e muito melhor, do mesmo jeito. Vamos criar a tabela, clientes, fazenda, máquinas fazenda, pode ser qualquer coisa, já pensando na Fazentec lá que a gente tem que criar. Então, por favor, quem ainda não criou, cria aquelas 8 tabelas que está lá no portfólio. Cria logo, porque todo mundo já sabe criar, então aproveita e cria, já deixa tudo pronto aqui, porque quando a gente for debater, todas as tabelas já estão prontas, a gente só vai trabalhar com o relacionamento nelas. Então, clientes fazenda, vou deixar aqui 4 mesmo, depois pode aumentar se quiser. E aqui o que estava sendo discutido, então primeiro geralmente é o ID, eu geralmente só coloco 5, tem gente que usa 11, então ID inteiro, 5, inteiro porque é o tipo. Depois eu não sei, se vocês forem fanáticos, vocês vão clicando aqui de um por um e vendo que cada coisa dessa, para que serve cada coisa dessa. Isso é bom. Então tamanho 5 e vem no índice, seleciona primário, aí ele vai abrir essa telinha, que é a telinha de confirmação, você bota executar e clica no AI, que era o que a gente estava conversando aqui no início e que estava rolando agora lá no grupo. O AI, que é justamente o autoincremento. Então, esse autoincremento com a chave primária. Isso significa que toda vez que eu criar um cliente, ele já vai contar automaticamente. Então, isso é maravilhoso para a gente. Aí o outro, eu vou botar nome. Se você quiser um nome grande, você chama de text. Se você não quiser limitar. Pessoal, isso tem em alguns locais, tá? Isso tem em alguns locais. Por exemplo, o banco, geralmente, eles limitam. Se eu botar assim, Vachar 10. Ele só vai pegar os primeiros 10 caracteres que eu digitar. Depois disso, ele corta e não vai aparecer mais nada. Então, isso é bom ou é ruim? Você pode fazer isso? Pode, mas você tem que avisar lá para o cliente. É igualzinho, se você está montando um jogo, você pede lá o avatar, o apelido do cara para aquele jogo, você informa, 10 caracteres. Ou bota no códigozinho para ir contando e mostrando para a pessoa que só tem um espaço de 10 caracteres, tá? Eu já... Hein, Fred? Eu tava vendo esse varchar. Ele, na verdade, ele é um tipo que ele varia do char, na qual você não precisa preencher todas as lacunas com dados. Não. Assim, se você colocar um char, por exemplo, que é o contrário dele, se você colocar um char 10, se você só preencher 5, ele vai preencher o resto com um espaço vazio, mas ele vai preencher. O varchar não, ele só vai preencher 5. O varchar você diz até quando você pode digitar. Então, varchar você diz, então ele 10. Então, ele até 10 ele aceita. Se for só o char, ele vai colocar 10 de qualquer jeito. Você digitar só um A, o resto todinho ele preenche com espaço, né? Isso mesmo. Então, isso é um problema, isso é um problemaço mesmo. Por isso que é difícil usar o char. Porque, por exemplo, quando você vai fazer pesquisa no MySQL, existe uma coisa chamada like. E que o like é que você usa os símbolos de porcentagem. Então, o like é para... que vem do inglês mesmo, que é like, é parecido, é como se fosse.
Então, quando você digita lá o seu e-mail, se você digitar seu e-mail e der um espaço no final, meu amigo, isso vai dar um problemaço. Porque na hora de buscar, ele vai buscar o seu e-mail e vai procurar o e-mail com espaço. E na hora do login, você está botando o seu login e o e-mail sem o espaço. Então, isso vai dar muito problema. Então, na hora do código, a gente tem que fazer o código bem enxuto, mandar tirar os espaços, é uma complicação. Então, nomes assim, eu gosto de botar só texto. Porque o que o cara digitar vai aceitar e vai estar lá bonitinho. Nome, e-mail. Vocês podem ir falando, viu? Outra coisa, se usar o texto, não ocupa muita memória no disco, não? Não, porque geralmente você não. A pessoa que vai usar não vai usar isso tudo. O que ele vai usar, e no text, assim, é muito difícil a gente usar muito. Então, como ele não fica usando muito, não vai causar muito problema de memória, não. Tem outras alternativas, cara, mas, por exemplo, como o Facebook, que tem 2 bilhões de usuários no Facebook, né? Então, assim, lá já é um problema, mas aí a gente já vai usar outro tipo de coisa, já é outro tipo de banco, é outro tipo de seleção. Então, as coisas vão mudando. No nosso caso, coisas simples, cadastro de loja, não precisa não, tá? Ele vai suportar bem. Fred, deixa eu te perguntar, a live de ontem, você tem gravada ela? Você já disponibilizou ainda não? Não disponibilizou. Rapaz, é porque tava tão frio aqui. Aqui em Rio Branco, geralmente é assim, de 40 a 50 graus. Aqui é só o osso. Que nem aqui onde eu moro Ontem também. deu uma preguiça do cão de eu ir editar um negócio, ó, bicho, te juro. Me deitar e... Ontem a gente chegou a quase 0 graus aqui em Curitiba. Não, aqui chegou em 17, bicho. Já tava todo mundo morrendo de frio aqui. E aqui 36 graus. Aí, ó. Aí tá. Curitiba tava nevando ontem. Que massa. Aí, bicho, deu preguiça. Não nevou, mas quase. Se desse uma chuva mais forte. Nevou ali no sítio cercado. Sério? Aqui em casa levou, mas fez -4. Nossa, aqui no Tarumã não vi nada. Então, aí pronto, deu preguiça, cara. Mas eu vou jogar de ontem, que é falando sobre aquelas classes. Inclusive, parabéns aí o pessoal que já fez, 4 pessoas já mandaram aqui no meu privado aqui, que, já fizeram as classes daquele exercício do portfólio. Caramba, meu irmão, a galera tá voando, tá doido. Pois é, aquilo lá... Então, parabéns mesmo. O pessoal tá voando mesmo. Então, show. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque não é assim que acontece no EAD, tá? O pessoal do EAD geralmente não faz quase nada disso. O pessoal copia e cola a resposta, vão só jogando. Quando termina, mal sabe usar o Word. É muito difícil, o pessoal não leva muito a sério. E, vocês estão arrebentando, cara, tá doido? Tá sensacional mesmo. Parabéns mesmo pra vocês. Vou fazer outra pergunta aqui. Eu aprendi a programar em C++, né? E aí eu tô vendo aí no seu telefone, você colocou um baixar. Não tem problema, pode colocar baixar, que no caso no C++, como vai digitar números, a gente não poderia colocar. A gente colocar um int. Aí aqui não tem problema? Não, porque é o seguinte, você tem que escolher, porque, por exemplo, eu tô pensando no baixar, porque você, quando for digitar, você vai ter que botar o parênteses 68, né, que é o DDD, e depois digitar o resto. Mas se você quer aceitar só inteiro, então, assim, na hora de você fazer o seu front-end lá, você tem que indicar embaixo. Quando a pessoa for digitar, você coloca lá, apenas números. Você pode ver que em muitos locais que a gente faz o cadastro, aparece isso embaixo, né? Fred, eu vou fazer um adendo disso. Se não me engano, quando eu fiz o meu sistema do TCC do técnico, a gente teve que programar espaços de telefone, essas coisas com dígitos assim de
traço, essas coisas, parênteses, isso eu acredito que você consegue programar no próprio PHP da tua página web, que daí ele autocomplementa. Porque o parênteses e o traço, ou qualquer prefixo que você colocar de frente dos números, ele não vai para o banco de dados. Ele só serve como estético para o PHP e para a tua página HTML. Pode ser. Isso aí também, sem problema. Porque isso são os filtros que você pode botar lá em JavaScript ou em jQuery, cara. Eu uso muito o JavaScript, então, assim, eu boto meus filtros lá mesmo. Se você preenche o número de telefones e não dá aquela quantidade certa, nem habilita as outras coisas. Então, Pro banco não é muito útil ficar guardando caractere especial, até porque é bem mais dados para ele puxar. Então, essas partes mais de complemento, de incrementação, é puro estético, tá ligado? O banco não precisa de nada disso. Com certeza. Inclusive é mais fácil de jogar vírus também, né? Então, assim, essa é a ideia. Então, o inteiro aqui do primeiro, nome, e-mail e telefone. Pronto. E se quisesse aqui também no telefone, pode ser posto só inteiro. Pronto, depois que eu fiz isso, no primeiro é que coloquei chave primária aqui no índice e o autoincremento. Aí vem aqui e manda guardar. Tá? Pronto, ó, já criou aqui o clientes fazenda. Já criou aqui tabelinha, já diz tudo como ela está. Já apareceu aqui minha chavezinha aqui, primary key e autoincremento. Então o meu já está perfeito. Aí a parte de inserir, vamos inserir aqui pelo SQL, só para treinar os dois. Vai ser a mesma ideia lá de quem está assistindo aquele vídeo lá do Guanabara. Eu poderia inserir tudo direto, pessoal. Se você tiver aqui e quiser ser mais rápido, você clica aqui, ó, insere. Ele já abre, ele vai abrir uma tabela, ó. Você só é digitar e jogar lá dentro, acabou. Thread, e-mail, teste, @teste, telefone, 1, 2, 3, 4, 5, pronto. Executei. Aí se eu for aqui em procurar, ó, já guardou. Mas agora vamos fazer um desse usando os códigos, que é o SQL. Clicou em SQL, que eu vou dar uma ampliada. Clicou em SQL, aí você vem aqui, ó, insert. Aí você aqui tem o código. Insert, into, clientes, os valores. Essa parte dos valores aqui, ó, você pode deletar. Deixa só os parênteses. Vou jogar aqui embaixo. Aí, ó, aspas simples, vírgula. Aspas simples, vírgula, aspas simples, vírgula, aspas simples, vírgula. Não, tem a vírgula não. Porque eu botei aqui, ó, são 4 espaços, ó, que é o ID, o nome, o e-mail e o telefone. Então aqui está dizendo que eu vou inserir dentro da tabela clientes fazenda um ID, um nome, um e-mail e um telefone. Então aqui tem o ID, eu não vou preencher nada, porque eu já deixei ele lá como autoincremento. Aqui eu vou preencher um nome, Gabriel, vou preencher um e-mail, e um telefone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Aí se você quer inserir um monte de uma vez só, você bota vírgula, seleciona tudo e cola embaixo. Pronto. Só muda os nomes. Rafael. Só vou mudar assim, coisa simples. Só para não demorar muito. Miguel. Aqui o M.
E José. Aqui é uma das formas, pessoal, uma das formas. Aqui está o vermelhinho, que foi justamente. Então, tem alguma coisa que está errada. Alguns que mandaram também lá no grupo, isso foi muito bom, que fizeram, tá vendo? Aí tem muita gente que enlouquece, porque não acha que foi. É a última vírgula. Se eu não vou mais continuar com nada, você tira a última vírgula, pronto. Tudo que está aí vai ser inserido. Todos os IDs do início, ó, estão em branco. Sem esquecer do ponto e vírgula no final. Nesse caso daqui, do jeito que está aqui no Champ, ele aceita. Tá? Sem o ponto e vírgula no final, o Champ, ele aceita do jeito que está aqui. Tem muitos dramas. Mas, acho que nesse caso, pode falar. Caso não precisa nem especificar o ID, né? Não, você na realidade você nem pode, porque você já mandou autoincremento. Pois é, então o campo não precisa botar aquelas duas aspas simples. Poderia remover e remover o ID lá de cima. Ah, sim, pode ser também, sem problema nenhum. Pode ser. Então poderia tirar esse ID daqui e o daqui também, só para ele inserir o que é necessário, né? Sim, sem problema, amigo. Aqui do lado já aparece. Fred, deixa eu perguntar, se, eu fiz essa tabela até conforme a live que você fez e enviei lá no fórum, né? Tá. Respondendo no fórum. Só que aqui no Colaborar, tô até com o Colaborar aberto aqui, eu acho que eu vi até pessoal comentando no grupo e eu não sei qual o motivo, no caso do meu, né? Não sei se você sabe explicar. Eu mandei lá, respondi lá o tutor, né? E aqui a completude do meu tá em 50%. É porque você só respondeu uma vez. E essa segunda resposta seria Entra o quê, lá e será? bota assim, já respondi. Pronto. Aí você vai ver que vai aparecer 100%. Eu levantei essa. Acredito que não porque você tem duas acredito chances. que não vai. Você tem duas chances. Não vai contar em nada. Não vai contar em nada. Por mais que você põe, você pode pôr, mas é a mesma coisa que você não pôr. O professor, ele vai, aquele lá, a completude, eu acho que o número de chances que ele deu lá foi 2, então eu não sei bem, eu acho que é um limite, né, do que você pode. Lá você só pode jogar duas vezes, Então a nota mesmo, né, que não envolve a completude lá, a nota mesmo vai vir depois. Entendi, que é a pontuação da atividade, porque né? assim, rapaz, isso é bug do sistema, isso é justamente sistema que é feito, como dizem, nas coxas, meu amigo. Os caras vão fazendo o sistema, dá vontade, bota isso, bota aquilo, porque eles colocaram lá, tem as duas chances, ele não bota a completude completa, mas também não avisa nada pra gente. Os seus 50% é porque você só deu uma resposta. Isso, eu fiz só uma resposta, exatamente. Eu vou até responder depois lá. Eu fiz as duas. Eu peguei e botei lá, fiz uma e na outra botei. Exercício resolvido. Quando dei enter, pronto, apareceu a nota e apareceu lá 100%. O exercício resolvido, você copiou a mesma tabela ou não? Só colocou exercício resolvido? Não, só botei o nome. Você entrar lá e olhar, só tá assim. Exercício já resolvido, pronto. É só para completar, mas... eu vou fazer isso aí depois. Obrigado aí pela informação. Então aqui inserir, depois que faz aqui, você clicar em executar, pronto. Ele foi lá e para quem ainda não fez, ele já fez, pessoal. Criou, tá aqui, ó. Já cria automaticamente os IDs, criou de todo mundo aqui, o nome, e-mail, telefone. Então assim, nossa primeira tabela já tá pronta, sem drama nenhum. Tabelinha toda pronta, toda funcionando. Aí você vem aqui no New e cria a próxima tabela. E sei lá. Compras. A mesma coisa que eu já tinha feito antes. Fred, para quem está usando o MySQL Workbench, os caminhos para você poder fazer a estruturação das tabelas é o mesmo? Só que aqui, ó. Não é nesse aqui? Deixa eu ver se o meu já vai atualizar. Isso. Eu tava com ele aqui aberto, tá vendo? Deixa eu ver aqui qual foi que a gente criou.
Só mostrando o que a gente vê. Ó, Banco Sábado. É o nome do meu banco. No Workbank, ó, não tem aí no Banco Sábado. Deixa eu atualizar aqui para ver se vai aparecer. Tá aqui, ó, já apareceu o Banco Sábado. Então Banco quer Sábado. dizer, se eu fizer isso daí lá no PHP e for pro Bank, já fica salvo aí o Já código. tá aqui, ó. Tá É vendo? isso? Ó? Já apareceu, ó. Tabela clientes, ó. O ID, nome, e-mail, telefone. E já apareceu aqui embaixo também minhas colunas. Ó, ID, nome, e-mail. E se eu quiser verificar... Tá aqui, ó. Já apareceu tudo aqui também, tá vendo? Eu tentei baixar esse Workbank aí, só que eu tava até vendo com outro colega lá do grupo, depois conversei com ele no particular, e ele usa o mesmo sistema que eu. Não sei se alguém conseguiu, Não mas conseguiu? Cara, ele não instala no Windows 7 32 bits. Pelo menos o colega lá também não conseguiu, não. Ele não vai. Ele instala vários, o XL, MySQL, né, que é lá o Excel, os modelos, só que o Workbank ele não instala no 32 bits, cara. Não vai de jeito nenhum. Eu tentei baixar. Mas eu vou olhar, cara. Eu vou Pode mais tarde, ser que- depois da live, eu olho e dou uma resposta. Porque eu acho que instala, porque eu não tinha esse sistema 64. O meu outro computador era 32 e eu tinha lá. Mas eu vou procurar, tá? Eu vou dar uma olhada aqui na internet e já te falo. Então, na internet até tem, Porque eu uso o Windows 7 nele. mas é o E meu tá 32 instalado. bits. Aham. É que tem versões, tem a versão de 32 bits, se eu não me engano, cara. Não, então, Ele até deve ter- essa última versão é a versão 21, né? Eu tentei baixar 21, tentei baixar 20, tentei baixar 19. Cara, ele não baixa. Aí o colega lá, acho que é Vitor o nome dele também, ele falou, cara, eu tentei também de tudo quanto é jeito. Você chega até na página lá, que onde você coloca lá o Devolep lá, né? Que depois que você baixa lá, uma das primeiras páginas. Aí na hora de instalar, ele não aparece o MySQL e o Workbank. Isso que é, mesmo você colocando manual, eu achei bem estranho. Mas vamos dar uma pesquisada aí. Vamos dar uma pesquisada. Tá. Sem problema. Então vamos lá, continuando, ó. Compras, fazenda, que é a minha segunda tabela. Então, ó, para quem ainda não fez, pessoal, pode ir falando à vontade. Aqui a gente já está fazendo a segunda tabela. Você lembra, essa segunda tabela já é a segunda tabela que você vai fazer para jogar lá no seu trabalho do fórum, se você ainda não fez. Que aí já termina essa live, você já está livre do fórum. É só fazer as atividades. Então, o primeiro, ó, ID também. Isso aqui é uma particularidade minha, tá? Eu sempre monto assim. Todas as tabelas eu começo com ID, depois que vou jogando as outras coisas. Eu acho melhor para fazer todas as consultas, mas isso é particular de cada desenvolvedor. Não tem problema nenhum, não. Eu sempre começo com ID. Outra Oi? coisa, Fred. Quando a pessoa faz pelo MySQL, geralmente antes dela executar, o próprio programa ele fornece o código escrito para você poder fazer qualquer alteração. Esse código é interessante vocês copiarem para jogar num bloco de notas e ir organizando para poder entregar no fórum. Mas eu vou mostrar aqui como é que a gente vai exportar depois. Ele vai mostrar todo o código. Tá. É que no MySQL ele vai de passo em passo, se você fizer Aqui assim. também ele te mostra. E daí ele vai te dando Ele os mostra códigos. aqui todinho, cara. Aqui já mostra tudo. No PHP mais de mim eu fiz pouco. Aqui ele já mostra tudo também. Então pode usar qualquer um dos dois que a pessoa vai tranquilo. Então do mesmo jeito, ó, aqui é o ID inteiro, 5, aí você puxa, e aqui o índice, coloca primário, ele vai pedir para você confirmar, e o AI, que é o autoincremento. Volta. Aqui, ó. Isso daqui eu faço também. Tem muita gente que não faz, tem gente que quer usar direto chave estrangeira, tem gente que bota o mesmo nome que estava lá na primeira tabela, bota no segundo para tentar chamar. Cara, assim, para mim, eu acho confuso. Eu não faço. Eu faço sempre assim, por exemplo, essa aqui é a segunda tabela. Então aqui, como vai ser compras, então eu boto o ID cliente, porque eu já sei que quando eu for na primeira tabela, se eu pegar o ID dele,
eu vou conseguir tudo, nome, endereço, telefone, eu consigo tudo. Então, eu, em particular, gosto sempre de montar assim. Eu acho mais fácil, eu acho que o relacionamento roda melhor, eu acho que roda mais rápido, mas é de cada um, tá? É de cada um. Tem gente que tá fazendo, assim, tá mandando alguns exemplos para mim e tá usando os mesmos nomes. Aqui em cima tava nome, na segunda tabela a pessoa bota nome também, mas, assim, eu acho complicado, mas não tem problema não, vai rodar. Vai rodar. Segunda, eu vou ter o ID cliente, por quê? Porque eu quero puxar dessa segunda, que é compras. Compras fazendo, Então, dessa segunda eu quero puxar a primeira. Então, se eu botar o ID cliente, eu vou conseguir relacionar as duas. Depois eu vou botar o que a pessoa comprou, né? O item compra. E o item, como sei lá, eu vou digitar, então eu vou deixar ele pequenininho aqui, eu vou botar só 20, só questão de teste. E no último, o item compra, eu vou botar o preço da compra. Aí também aqui, depende de como você vai usar, depende de como você vai montar, você pode chamar aqui só de float, que é flutuável, você pode usar que na realidade ele vai te liberar um número real, com vírgulas, com tudo que você quiser. Hein, Fred, só deixa eu perguntar uma coisa. Até que horas que vai a live aqui, mais ou menos, hoje? Aqui é só a gente vai terminar de montar isso e mais nada, cara. Só conversar o que já foi. Ah, não, beleza. Eu queria saber até que horas que ia, porque se eu ia ter um compromisso às 5h30, mas tá tranquilo. Tá. Cara, mas tu já sabe tudo, bicho. Tu tá aqui só pra fazer amizade mesmo, cara. Ah, conhecimento nunca é demais, cara. E acredite, eu tenho muita dúvida ainda. Então, ID cliente, ID compra e preço. Aqui, eu tô usando esse Varchar aqui, pessoal, mas lembre, quando a gente for começar a montar os programas mesmo, a gente vai debater melhor. Por exemplo, ontem, quando a gente conversou sobre classe, vocês já viram que na parte das classes, quando a gente vai montando, já vai dizendo se é inteiro, se é string, o que é, então já vai melhorando, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai restringindo mais o que a gente quer, tá? Agora, como é só pra gente... Oi, Pilar. Então, agora como a gente tá só trabalhando mais em cima de montar uma tabela, então a gente não vai ficar ligado muito nesses detalhes, não. Depois a gente pode se ligar, porque inclusive depende do cliente que você está trabalhando, você monta uma coisa diferente, certo? Então eu montei, ó, o nome da tabela, compras fazenda, tem um ID, nesse ID ele vai ser primário e vai ser autoincremento. O ID cliente eu montei porque é mais simples, no meu ponto de vista, é mais simples de eu relacionar com a primeira tabela. E o nome ficou cliente, porque o nome da minha primeira tabela é cliente fazenda, então ID cliente. Aqui o item compra, que é o que vai ser comprado, e aqui o preço daquele item. Então poderia ter preço, item, compra, mas preço já Oi, resolve. Fred. Oi? Alguém? Larissa aqui falando. Eu poderia colocar o ID cliente como o nick ali, ou só você colocando o ID cliente já vai puxar da primeira tabela? Já vai puxar. Então Nem precisa colocar esse unique, posso deixar sem nada ali, igual você está fazendo, que eu estou copiando igual na minha tela. Eu também quero puxar da outra, então eu posso colocar ID, nome, por exemplo, da outra, e não colocar nada, o nick nem chave estrangeira, pode deixar né? assim que ele vai puxar tranquilamente. Quando terminar aqui, a gente vai fazer o relacionamento para você ver. Fica bem simplesinho, sem precisar. É porque, pessoal, tem algumas coisas que a gente vê depois, que, por exemplo, a questão, já tem algumas pessoas mandando para mim a questão de usar o distinct. Quando você usa aquela parte do distinct lá no select. Cara, tá dando assim... Hoje em dia não, vamos dizer uns 2 anos para cá, vem dando muito problema com aquele distinct. Ele não consegue selecionar bem o que é para ser feito. Quando você usa aquele group by,
ele consegue selecionar tudo que você quer muito melhor sem dar bug. O Distinct, ele tá dando bug. Então, assim, não precisa desse do Ionic aí. Não, se você fizer a chave primária no ID e botar esse ID cliente que a gente vai conseguir fazer o relacionamento com o Enjoin, ele vai funcionar, vai ser rapidinho, vai funcionar muito bem, tá? Então, tem muitos exemplos que eu vejo na internet, hoje não usa mais aquele distinto, exatamente, né? tá dando muito bug, cara. De uns 2 anos pra cá, meu irmão, aquilo dá bug demais. Eu já peguei alguns trabalhos que os trabalhos já estavam em andamento, né? O pessoal já tava, quando eu entrei no grupo de trabalho, já tava tudo em andamento, pô. Rapaz, aí quando me passaram o código para olhar, meu Deus do céu, aí sim, você visualiza logo o que é que tá dando bug. Então, aquele Distinct, eu vi um trabalho que foi assim extremamente rápido, fazia um tempão que o pessoal tava lá brigando com as coisas, porque primeiro os dados chegavam no Excel. Então a empresa mandava os dados no Excel. Então a gente pegava o Excel e já jogava direto o Excel para banco de dados. Dá para a gente montar um códigozinho bem legal no PHP, que ele já pega os dados do Excel, o arquivo mesmo do Excel. Você manda o arquivo completo, aquele XLX. Você manda, o PHP quebra aquilo tudo e já joga tudo direto no banco. Mas quando ele ia jogar, pô, o pessoal estava usando o Distinct e deu muito problema, não conseguia fazer de jeito nenhum. Então a gente mudou para o Group, acabou o problema. Acho que vale a pena aprender um pouco mais sobre o Group By do que o Distinct, né? Vale muito mesmo, tá? Então vamos lá, compras, fiz tudo, aí agora eu vou mandar salvar aqui, guardar, ó. Pronto, ele guardou, aí aqui eu já tenho o ID normal, autoincremento primário, o ID cliente que ele vai receber, o ID compra, o item compra e o preço. Só vou olhar aqui quantos clientes a gente tem. Ó, a gente tem 5 clientes, só para poder montar a tabela. Posso tirar uma dúvida? Se eu referenciar esse ID cliente à tabela cliente fazendas, para quando o cliente fazenda for excluído, excluir também da minha tabela compras fazendas. Pode ser, né? Pode ser. Só assim, você tem que pensar muito bem antes, se você realmente deseja fazer isso, como deseja, tá? Porque eu peguei eu também trabalhei em um grupo que era um grupo escolar. E eles estavam fazendo todo o sistema da escola e tal. Contrataram o pessoal e os desenvolvedores estavam fazendo o sistema da escola. Só, meu amigo, que no meio do ano deu um problemaço, porque foi inventado de sair um professor, aí eles fizeram uma relação parecida com essa que você está me dizendo. Não foi bem essa, foi parecida. Que quando excluiu o professor, cara, excluiu a nota dos alunos tudinho que estava ligada no professor. Cara, foi um Deus nos acuda, porque excluiu tudo. Excluiu o professor, excluiu a pagela do professor, todos os dados e todas as notas, onde tinha o ID do professor, em qualquer lugar do banco de dados, o cara excluiu tudo. Mas no caso, você tem alguma recomendação para esse tipo de coisa? Por exemplo, porque eu vejo que hoje em dia o programador sofre muito no banco de dados. Às vezes vai fazer o drop, né? Então, vai pagar alguma coisa, ele acaba pagando o que não era para pagar. Você tem alguma recomendação em relação a esse nome, por exemplo, de tabela de professores? Eu tenho, né? Porque assim, eu sou uma startup. Esse meu Escola Mais Fácil, ele é um sistema, na realidade, só o Escola Mais Fácil. Ele é um sistema de gerenciamento de notas. Então, ele faz tudo. Ele tem gerenciamento de notas, ele avisa, ele tem os aplicativos. O aplicativo Android, aí tem tudo, assim. E o cara faz tudo. Só falta fazer videochamada. Eu já inseri em alguns pedaços dele, já tem, inclusive, inteligência artificial. E tudo, cara, eu faço por esse ID de referência. Eu tenho o ID do professor. Esse caso aí... Perdão, interromper você. Nesse caso aí, era melhor fazer um update do que um drop. Exatamente. É exatamente o que eu faço. Por exemplo, você vai sair do grupo. Então, o que é que eu faço?
eu vou lá e mudo a sua senha. Então você não tem mais acesso a nada, certo? Certo. Aí quando entrar outra pessoa, aí Vitor vai entrar no seu lugar. Então eu vou lá, abro os seus dados e faço um update todinho dos seus dados. Boto os dados de Vitor, boto tudo. Então, quer dizer, eu não alterei, não quebrei minhas notas, não aconteceu nada. Para o aluno que está usando, para os pais de aluno, a única coisa que vai acontecer é que vai aparecer o nome de outra pessoa. Ao invés de aparecer seu nome, vai aparecer o nome de Vitor. Então, aí, bicho, eu não quebrei meu sistema. Pessoal... Mas tem muita gente que quer fazer isso aí, ligar um ID com o drop. Então, tem hora que... Por isso que tem que ser pensado o banco de dados. Você tem que sentar, pensar... Nessa questão mesmo, eu acho que o cliente da fazenda poderia ser essa parte da referencial, poderia referenciar ele tranquilamente, né? Isso daqui pode. Referencia assim que vai funcionar tranquilamente. Nesse caso do professor, é porque o professor pode chegar um professor novo e pode entrar no lugar daquele antigo. Então, os dados tinham que ser mantidos e o professor renovado. Mas do cliente, pode ser que eu não queira mais ser cliente da fazenda. Mas a gente vai fazer de tal modo que, por exemplo, ele não exclua, ele só mude o ID da pessoa, entendeu? A gente vai fazer depois que ele mude só o ID, ele não exclua o ID. Quando assim, o dono, quando o gerente clicar em excluir, na realidade ele não vai excluir, ele vai esconder. Porque aí, pronto, escondeu. Então, tá, para quem vai olhar, a pessoa que excluiu. Aí quando a gente for cadastrar um novo cliente, a gente substitui por cima desse outro que foi escondido. Porque aí não vai apagar os dados, cara, que é muito complicado. Mas aí depende de cada tabela. Esse da fazenda, dá pra gente fazer desse jeito que tá aí, que vai funcionar. Tá? Ok? Então vamos continuar. Pois não. Eu queria dar um exemplo na empresa onde eu trabalho, essa sua sugestão de, em vez de fazer o drop, substituir com o update, não é interessante porque, vamos supor que você tem um histórico do aluno lá no cadastro dele. Então, e o aluno saiu do grupo. O que acontece tem um registro de tudo que ele fez lá dentro do sistema. E você substituir mais para frente, isso é na empresa onde eu trabalho, mais para frente pode dar problema, porque esse cadastro mudou para um usuário novo, mas existem informações lá dentro do sistema de coisas que ele fez há 2 anos atrás que ele ainda não existia no sistema, entendeu? Então, nós orientamos a desativar o ID, né, desativar esse usuário e criar um novo, né, seria uma outra opção aí. Não, sim, mas é porque as dependências são diferentes. A ideia do professor no sistema escolar, a ideia é porque o professor, quando ele entra no início do ano, então ele é cadastrado em todas as turmas, então tudo que ele faz de chamada, de estudinho, vai tudo com o ID dele, porque foi ele que fez. Entende? As observações do aluno, quando aparece no celular, nessas coisas todas. Aí a gente sabe quem foi que mexeu lá pelo ID do professor. Então, no caso da escola em particular, a gente substituindo o professor resolve o problema todinho, porque eu mudo só os dados do professor, não o que ele fez. No seu aí, eu concordo plenamente que dá para excluir, porque não tem dependência. É Larissa, né, que tá falando? É sim, Porque no teu, Larissa, por exemplo, eu como seu cliente, se você me deletar do sistema, eu não vou... Vai acontecer alguma coisa com outro cliente, com o cliente Vitor? Por exemplo, eu sou o seu cliente, eu e Vitor. Tá? Se você me deletar do sistema, eu tô ligado com o Vitor? Eu tenho algum vínculo com o Vitor? Então, o que a gente orienta é desativar, porque quando você exclui, né,
o cliente, você não consegue mais recuperá-lo. Então, mais para frente, se vamos supor que o Vitor for ser sócio com você numa venda, então você vai ter que criar um novo cadastro, porque você excluiu, você fez um drop lá e você não consegue mais recuperar. Então, cadastro de funcionário no sistema, cadastro de cliente, eu vou cancelar essa compra. A gente orienta o cliente a desativar, porque em algum momento que for usar, você só ativa ele ali, né, no sininho. Essa solução da Larissa é muito boa, porque você não exclui e se algum dia ele voltar, o professor voltar, você pode ativar ele e continua de onde ele parou, né? Mais ou menos. É isso mesmo. Você tem lá o cadastro do cliente, está desativado. Em algum momento que você precisou, ativou ele lá. Aí muitos clientes entram em contato com a gente. Só um exemplo, você já continua, Fred. Eu excluí o contrato, tem como recuperar, né? Então, aí, nesse caso, nem abrindo chamado, nem os programadores tentando recuperar no programa não tem. Porque ele teria que desativar o cliente para deixar lá salvo todas as informações. Tá vendo? Isso aí, o que ela tá falando é massa, porque já entra naquele caso de uso. Já entra naquele extend lá. Você pode desativar ao invés de excluir. Perfeito, dona Alissa. Perfeito, perfeito. É uma ótima solução, viu? Quem montar sistemas que às vezes você precisa, vai excluir o cara e vai perder todos os dados, é melhor desativar e manter os dados da pessoa, porque você vai ter um histórico dela novamente um dia que precisar, né? É como se fosse manter um arquivo morto. É um arquivo morto. Né? Aí você lembra, porque isso tudo vai pesar. Porque, por exemplo, você vai ter que ter um servidor mais parrudo, você vai ter que, o seu banco vai estar todo salvo lá, vai ser grande, né? Então, assim, tudo depende. Então, depende da mensalidade que você vai cobrar. Tudo, pessoal, tudo aumenta aí. Se você vai deixar as coisas guardadas, tudo vai aumentar. É só a questão de custo. Tudo vai aumentar. Até que tem uma situação desse desativar aí, que, por exemplo, o Fred é o funcionário da empresa e ele entra com o login Fred 2020. E eu desativo ele. E ele não é mais funcionário da empresa e chega algum momento que entra outro Fred e tenta o mesmo login, vai aparecer que, mesmo ele estando lá no arquivo morto, que o Fred 2020 já existe. Aí, nesse caso, ou muda o login, porque o login era a chave primária, né? Então, muda o login para Fred 2021, ou vai lá no desativado, ativa e tem que mudar o login, né? Seria assim, mais ou menos, que a gente trabalha. Então, pessoal, vocês estão vendo, né? Depende do que você vai montar, tem que sentar com muito carinho e discutir todas as possibilidades, para que serve, se vai ter dinheiro para bancar tudo isso, dependendo do seu servidor, tá vendo? Tá lá. É igualzinho, você vai criar um e-mail, você digita lá, já aparece, já existe essa pessoa. Se a pessoa está ativa ou não, você digitar lá, vai aparecer que já existe. Então, coisas como essa. Então, vamos lá, continuando. Maravilha, maravilha. Oi. Andrão, no caso aí dá para fazer um select drop ou tipo, uma parte específica, um cliente específico? Fala de novo, por favor. Tá falhando. Só deu para pegar um drop. Beleza. Tá, melhorou? Bom, tá, deixa eu ver. Nessa só escolhi algo específico, daria para fazer um select drop, ou drop select, alguma coisa assim? É o drop. Só o drop. Aí você então. escolhe o ID, né? Você tá dizendo só o ID, né? Que você tá dizendo? Não, tipo, se der só para uma parte específica da tabela. Sei lá, por exemplo, excluir algum item com numeração 7 ou algo assim, bem específico mesmo. Onde não se aplicar o drop. Se é uma coisa só bem específica, você vai usar o delete, mas depende do que você vai usar, cara. Porque o drop é mais para apagar mesmo o que você quer. E realmente o drop, você apaga banco, você apaga coluna, tabela, mas
Cara, é porque assim, depende do que você vai querer apagar. Se você quer apagar só um número também, você pode fazer pelo select, aí tem um select, você vai fazer o explode, o implode. Tem, sei lá, tem que ver realmente o que você quer eliminar, para a gente poder ver qual a melhor forma, tá? Ah, entendi. Aqui tô só preenchendo a outra. Então aqui a gente tem o ID cliente, ID compra e preço. ID, aí o ID cliente a gente tem que preencher. Como eu tenho até 5, eu vou blusa, vou botar aí vírgula. Vou preencher mais alguns aqui. Uma ideia maravilhosa esse negócio de Ctrl+C, Ctrl+V, viu? Tá doido. Então, calça. Vou botar 100. Aqui eu vou botar o ID 3. Aqui eu vou botar o ID 2. Aqui eu vou botar o ID 4. E aqui eu vou botar o ID 5. Isso daqui, pessoal, assim, do jeito que a gente tá fazendo, fica ruim pra caramba, porque a gente tem que digitar. Na hora que a gente estiver montando realmente o programinha, e o bebê que tá falando é o bebê que tá fazendo aniversário, então eu não posso nem pedir pra ele falar baixo hoje, que já é o aniversário dele. Então, um carro, tá 1000zão, dá pra comprar em roda pelo menos. Aqui eu vou botar um balde, 50 no balde. Aqui eu vou botar cimento. Estou inventando coisas aqui para a gente andar. Então, preenchi aqui, ó, os IDs aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, né, são os IDs dos clientes. Então, foram os clientes que compraram blusa, calça, bola, e aqui o preço de cada um. Só agora, certo? Fiz isso tudo. Pessoal que estiver fazendo, tiver dúvida, fala, hein, pessoal. Fala que a gente volta e ajeita isso. Então, inseri. E agora eu vou executar. Pronto. Inseriu tudo. Então, a gente tem nossos clientes. Estamos aqui. E você aqui tem compras. O ID do cliente. Cada cliente está aqui. O ID o item compra, foi o que ele comprou. E o preço compra, está tudo aqui. Só para complementar aqui rapidinho, o que nossa amiga Larissa estava falando, por exemplo, a gente poderia acrescentar, pessoal, nessa estrutura daqui, outra coluna com o nome check-in, por exemplo. Então ia aparecer o 1 e o 0. E o 1 e o 0 ia representar justamente se a pessoa estava ativo ou desativado. Então aí ficaria a ideia aí da nossa amiga Larissa aqui no finalzinho dessa cliente já ia aparecer. Quando faz o cadastro, automaticamente já fica 1. E se desativa, clica, vira 0. Então, é uma ideia. Muito boa ideia, na realidade. Então, fizemos os clientes. Oi. Dá para usar o termo enum também, né? Enum. Sim, na outra coluna aqui, poderia. Então, tem várias maneiras, você poderia representar, poderia jogar. Então, tudo depende do que você vai criar e também de dinheiro. É o que vai ser investido aí para montar todo esse banco de dados. Isso é muito show. E compras. Já temos tudo isso. Pronto. Isso daqui é 99% do trabalho lá que tem pedido no fórum. A outra parte, bem rapidinho, que é a consulta. Então, vamos fazer aqui a consulta. Para fazer a consulta, vamos digitar. Deixa eu ver se ele vai aqui no Workbench. Vou fazer no Workbench aqui para alguém que não fez e a gente faz nos dois. Tabela, então, o banco sábado. Vamos fazer aqui a consulta.
a gente pode fazer aqui. Então vai ser o... Deixa eu aumentar aqui. Select. Não, deixa eu fazer no outro mesmo, pessoal, que dá para ampliar, vai ficar melhor. O SQL aqui. Vou ampliar. Tá? Agora a gente vai fazer a consulta. Então, select. Esse daqui, cada um pode botar da forma que quiser. Eu vou chamar de T1 e T2 as duas tabelas. Então, eu vou fazer o select T1. No primeiro, eu vou chamar o nome do cliente. E na tabela 2, eu vou chamar o item. Item compra. Então, ele já está me dizendo na primeira linha que vai selecionar na tabela 1 o nome e na tabela 2 o item compra. Fred, eu queria tirar uma dúvida. Ali você colocou T1 como tabela 1 e T2 como tabela 2. Mas ele vai puxar por esse nome mesmo? Ou tem que colocar algum comando para ele puxar com esse nome? A gente vai botar agora. Vou botar agora nesse from. Beleza. Então, select T1 e T2. Esse nome aqui você pode botar qualquer nome. Eu acho que fica melhor chamando pelos apelidos, porque depende do tamanho da tabela. Acho que se você colocar o nome da tabela também, pode facilitar muito o entendimento. Fica clientes, underline fazenda, aí eu vou chamar ST1. O S é você dando um apelido para a tabela. Ao invés de eu escrever tudo isso, clientes, underline fazenda, aqui em cima, eu vou chamar só de T1, porque aqui está dizendo... selecionar isso aqui na tabela clientes fazenda, chame a clientes fazenda de T1, só para ficar mais simples. O inner join, então ele vai selecionar isso aqui, onde no clientes fazenda, inner join vai relacionar com compras fazenda, que aí eu botei o apelido de T2. E assim, pessoal, é porque eu não vi quem estava falando, mas tudo que vocês estão falando tá corretíssimo. Que Larissa falou, que todos estão falando, porque assim, são exemplos maravilhosos. E assim, essa parte do apelido, por exemplo, eu não vi o vídeo de Guanabara. Guanabara usa apelido para fazer os vídeos dele. Alguém que assistiu aí? Eu não cheguei nessa parte ainda, mas provavelmente ele usa. Ele usa, sim. Nos vídeos dele, ele faz os apelidos, ele fala que é uma forma de organização. Ele usa, né? Tem o S e tem, se não colocar o S também, pode apelidar a coluna. Não, era só para tirar dúvida mesmo, porque assim, geralmente a gente usa. Então, por exemplo, você pega uma empresa que você vai trabalhar. Então, durante o seu curso, você nunca usou apelido, você usa só o nome. Aí quando você pega um código lá de alguém que fez, que usou com apelido, aí você vai ficar doido, porque, caramba, de onde veio isso? Por que veio? Por que ele chamou de T2? O apelido é um apelido qualquer, você pode chamar do que você quiser. Tá? Na empresa onde eu trabalhava, eles não usavam esse inner join não. Na verdade, era só o vírgula mesmo. Tá. Então, tem tudo isso, cara. Ele tinha só o vírgula ali, aí colocava outra tabela e depois o where para fazer a relação entre elas. Porque na realidade a condição where lá dá para usar também. Porque assim, depende de como você vai trabalhar, para quem vai trabalhar, depende de quem já está lá fazendo as coisas. Você vê que tudo assim, eu pego como referência o nosso AVA. O nosso AVA é uma bagunça, cara. Com certeza ali já passou milhares de programadores. Esse AVA não deve ter uma documentação, porque para ser do jeito que está, minha Nossa Senhora, era para ter uma documentação, para todo mundo que entrar seguir a mesma documentação.
Mas eu acho que esse negócio não tem, e aí vai fazendo. Ah, precisa de um botão tal. O cara vai lá e cria o botão de qualquer jeito. E sei lá, que loucura. Mas, então vamos lá. Então, selecione. Eu mandei selecionar. Na tabela clientes, chamei de T1. Relacionando com compras da tabela T2. Aí agora, quem vai estar relacionado? Nossos dois. Quem vai estar relacionado? São os IDs, né? No meu caso, eu pedi para relacionar. Então, é o T1.id, ou seja, é o ID do cliente aqui na primeira tabela. Lá vou eu. Tem que ser igual ao T2.id cliente. Então, se o ID cliente da tabela T2 for igual ao ID da tabela T1, é porque é o mesmo cliente. Então, ele vai lá e vai me retornar o nome e o item que aquele cliente comprou. É isso que vai ser feito. Agora vamos mandar fazer essa consulta para ver o que vai retornar dessa consulta. Olha o que retornou. Então, Fred comprou uma blusa, Fred comprou um carro, aí Gabriel, Miguel, tal, José. Então, ele trouxe realmente o ID e o que cada um comprou. Então, no caso, Fred, ele puxou duas colunas de tabelas diferentes para fazer uma coluna exatamente. Só. Porque você imagina, dá para fazer isso. Se um dia a gente for estudar o PHP, se o pessoal for juntar, eu vou mostrar essa diferença, cara. No início eu apanhei feito, mas foi uma coisa feia mesmo, apanhei demais mesmo. Porque quando eu ia fazer isso, eu não usava esse relacionamento no MySQL. Eu fazia no braço lá no PHP. Então, eu mandava chamar a primeira tabela, depois que chamava a tabela todinha, eu mandava pegar o ID, jogar dentro da outra tabela e mandar chamar tudo de novo. Cara, rodava 1 milhão de códigos na minha web desnecessariamente. Porque aqui, só isso no MySQL, depois manda imprimir desse mesmo jeito, eu mando imprimir no browser. Então, o cliente só vai ver isso. E vai ser uma consulta rápida. Depois, inclusive, a gente vai pegar os programas para fazer teste de velocidade. Oi, alguém quer falar? Se eu tiver um ID, se eu tiver uma tabela categorias que está ligada ao itens compras, né? Item compras. Então eu faria também um inner join. Dá para fazer inner join na categoria. Dá para fazer um monte de coisa. Por exemplo, eu vou aumentar aqui. Deixa eu ver se o MySQL vai mostrar também. Mesmo código. Eu botei o mesmo código aqui no MySQL, porque tem gente que estava fazendo aqui também no MySQL. Então, eu vou mandar rodar aqui. Aqui, ó. Ele mostrou o mesmo código aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se aqui aumenta. Fred, eu vou sair daqui. Bom, Fred, eu vou sair daqui que eu vou ter aqui um compromisso agora de noite. A sala vai estar na íntegra, né? Qualquer coisa é só... Sim, dá uma checada lá no YouTube, né? Cara, obrigadão, meu irmão, por estar aí presente, todas as dicas. Cara, obrigadão por tudo mesmo, valeu. Que é isso. Próxima videoconferência a gente tá junto de volta. Fala aí, pessoal, tenham um bom final de semana. Falou, meu. Valeu. Então, falou. E assim, pessoal, mostrando outra partezinha daqui, que é o seguinte, aqui, ó, do jeito que a gente tá montando, eu vou botar aqui um vírgula e vou chamar outra coisa dela. Tem o item compra e eu vou chamar da T2 ponto. Agora eu vou chamar aquele... Como é o nome? É compras? Não, é preço, né? Não estou vendo. Preço compras, eu acho. Preço compra. Deixa eu ver se era. Então aqui, ó, estou dizendo, selecione o nome lá na T1, o item e o preço. Aqui embaixo eu não mudei nada, eu só mandei alterar aqui em cima o que eu quero que ele mostre. Erro. Deu, não é preço compra não, deixa eu ver como é o nome da tabela. Compras fazenda, teve nada a ver com o que eu escrevi mesmo.
Ah, não. É o que está lá na tabela. Deixa eu só olhar aqui rapidinho. É Preco Compra. Preco Compra. Na T2. Pronto. Então ele foi. Acho que é por causa que estava selecionado ali, Fred. Quando você selecionou aquela linha preço compra e pediu para executar, ele executou só aquela parte lá. Aí por isso aqui, que deu erro. valeu. Foi isso mesmo. Era preço compra mesmo. Então tá aqui, pessoal. Ó. Apareceu os nomes, apareceu o item e apareceu o preço. Então esse Win and Join, ele consegue fazer a relação de tabelas, de quantas quiser. Aí é muito mais rápido, você faz tudo direto no banco de dados. Você faz esse select muito mais rápido, muito mais seguro, tá? E funciona muito bem, ó. Já me mostrou lá a tabelinha do que vai ser. E dali a gente podia mandar fazer qualquer outra coisa. Como essa daqui é mais para dar uma revisada, então aí agora o que você vai fazer para entregar o trabalho? Aqui no Champ, se você está fazendo aqui direto no MySQL, só copia o código, esse código aqui, copia e vai colando no bloco de notas ou no Word, um abaixo do outro. Se você tiver aqui no Champ, você seleciona a base de dados, como eu estou fazendo aqui em cima, ó. Selecionei a base de dados aqui em cima e manda exportar. Quando mandar exportar, ó, ele pergunta como eu quero, aí eu deixo aqui no formato SQL. Aí executo. Ele vai fazer o download do meu banco. Pronto. Aí você abre no bloco de notas, abre como você quiser, sem muitos problemas. Aí tá aqui, ó, ele diz tudo o que foi feito. Tá vendo? Ele fez aqui. Esse pedaço daqui para cima, se você quiser, você pode deletar. Deleta ele. Mas aí tá aqui, ó. A tabelinha toda escrita. Aqui, ó, o que foi introduzido. Então, esse pedaço você joga desse mesmo jeito aqui, ó. Copia isso aqui, cola lá no trabalho. Aqui embaixo também, ó. Tá aqui todo prontinho. Ó. Copia isso aqui, cola lá no trabalho. Esses pedaços aqui não precisam. Você pode botar aqui que foi a alteração da chave primária. E pronto. Esse incremento não precisa, só até a chave primária. Então você copia daqui para cima. Daqui até aqui, que é a tabela. E cola lá embaixo de tudo o relacionamento. Pronto. Então, seu trabalho está todo pronto, todo feito. E é só isso a primeira parte do trabalho. Ele quer que você mostre aqui os códigos da criação da tabela e da inserção de dados. Aí ele pede, se eu não me engano, que você insira só 2 códigos em cada um. Só 2 dados. Aqui a gente já inseriu, foi mais, porque é Ctrl+C, Ctrl+V. O que o nosso amigo estava falando aí, que eu não me lembro quem era esse ponto e vírgula aqui no final. Mas depende, cara, tá? Porque, por exemplo, vocês viram lá que aqui no Champ ele não precisa. Mas... Ok, pessoal? Então aqui, ó, tá feito o fórum. É só copiar isso aqui, colar lá dentro do fórum e enviar. Acabou. Tá feito o trabalho do fórum. E o nosso primeiro estudo em relação ao banco de dados tá todo feito. O que a gente precisa aqui era depois sentar e aprimorar e ver outros comandos. Essa parte da otimização. Dá pra gente ver, dá pra fazer muito bem. Tudo que o pessoal tava falando. O que saiu também, que eu não me lembro quem foi, não me lembro o nome dele. Que saiu lá, não sei se foi Ricardo. Tá? Incluindo a matéria seria o mais ideal. As notas. Exatamente, cara. Então, assim, tem vários modos de criar. Essa parte da escola também. Pô, meu código aí tem muita coisa, tá? Tá quase chegando a 1 milhão de linhas de código aí, o software. É um software gigantesco e eu fiz softwares. Então, isso é um problema também. Isso é um problemaço. Porque era para ter mais gente, era para a gente poder montar alguma coisa enxuta. Se tivesse
uma equipe zona bem tranquilo para montar. Mas acabei fazendo só e foi fazendo. E aí vai ficando louco, porque você tem que fazer banco de dados, tem que fazer segurança e tal. Mas a ideia é essa. Então, monta o banco de dados, era só isso. Você conseguiu montar e o trabalho está todo pronto. Ok, alguma coisa aí que vocês queiram falar, algum comentário, falem aí à vontade, por favor. Cara, eu tenho uma dúvida em questão na parte de relacionamento de mais de uma tabela. Tipo, o que eu tenho que relacionar, tipo, lá na parte do ON. Se eu faço, por exemplo, na terceira tabela que eu tô indo colocar para relacionar, quais as ligações que eu tenho que fazer, como que é a regra disso aí? Depende do que você quer chamar, você vai ter que botar outra tabela aqui, e depende também como é que vai estar escrito nas 3 tabelas, como é que você escreveu. Você chamou de ID cliente, você chamou de ID compra. O que você chamou para relacionar de uma tabela na outra? Quando eu juntar aqui esses 2 ID, eu vou procurar o quê? Né? Isso é um grande problema. Então, assim, essa tua pergunta é maravilhosa, mas se você puder depois, assim, copia ou dá um print nas tuas 2 tabelas, nas 3 tabelas que você tem aí, você pode dar um print nas 3 tabelas que você tem e envia pra gente aí. Ó, eu tenho essas 3 tabelas, eu quero relacionar o nome com a cor, com, sei lá, com ID, com preço. Porque depende do que você quer. A gente pode usar 2 WinJoin, a gente pode botar o where aqui embaixo, ainda podia ter o where. Aí eu poderia botar data. Aí a data é igual e poderia selecionar alguma data de alguma tabela. Então ele ia selecionar o nome, o item da compra, ainda só ia me dar o resultado daquela data que foi comprado. Então, depende. Se você puder mandar depois, vai ficar mais fácil da gente responder. Pode dar um exemplo? Pode? Fred, pode dar um exemplo? Seria tipo assim, uma tabela categorias. E nessa tabela categorias, na hora da compra, ela escolheria a categoria e ia para o item compra, ia para compras fazendas. Então seria o item, o preço, e a categoria. O ID do cliente e a categoria. A categoria está em que tabela? Ela está na tabela separada. Ela está na tabela separada. 4 tabelas? 3 tabelas. 3 tabelas. E nessa hora que você vai fazer o inner join, você vai ter que puxar o nome da categoria. Você tem que botar outra tabela aqui, outro inner join, outra tabela, e botar outro apelido e ver o que é que você quer chamar dela. Aí você vai ver. Eu vou chamar pelo ID, eu vou chamar pelo nome. Eu chamaria um T3. Um T3? Não entendi. Supostamente? Eu chamaria um T3, ponto categoria, ponto nome. Você chamaria a terceira. Você chamaria a terceira lá por outro nome, um T3. E eu faria a comparação de compras a T2, ponto, se T2 ID categoria foi igual a T3, ponto categoria ID. Exato. Seria assim, né? Uma das formas seria essa. Mas aí nesse caso eu tenho que fazer o join com a tabela de compras e a tabela de clientes ou só fazer 2 join desse aí. Seria a tabela de compras com a tabela de categorias. Deixa eu ver se eu acho aqui um join aqui, 3 tabelas. Gosto muito, se vocês depois puderem olhar isso aqui, eu gosto pra caramba desse site, é o W3, pessoal. Muito bom de estudar. W3Schools, tá? .com. Ele é muito bom, ele tem tudo isso que a gente precisa, tem muito, tá vendo aqui em cima? Ó, tem Python, PHP, JavaScript. E os exemplos dele é bom porque você pode mudar. Por exemplo, quando ele aqui no Try, dá para você estudar muito por ele, muito. Eu acho que tem umas 4 questões lá naquelas que a gente foi respondendo que
eu fiquei em dúvida do que era realmente para fazer. Então, eu pego aqui, ó, você vem aqui e consegue montar as coisas que você quer aqui. Manda rodar, ó, ele te dá já as tabelas, você consegue... Então você consegue trabalhar aqui nesse site, o w3.com, tá? Eu vou jogar... Então quando você... É porque assim, eu vou jogar no ar. Quando você for pesquisar alguma coisa, você bota o que você quer. Então, join, aí, por exemplo, 3 tabelas. Join com 3 tabelas. No final de sua pesquisa toda, você bota aqui um W3. Pronto, aí, ó, tá vendo? Ó, join, 3 tabelas. Já libera aqui para você tudo que você quer, join com 3 tabelas. E aí tem um monte. E só referenciando a ele. Eu gosto bastante, dá para estudar bem tranquilo por ele. Tá vendo? Ele mostra, ele dá umas ideias aqui justamente do que é um InJoin, que é a ideia de conjuntos, e como você vai fazer para juntar 2 tabelas ou mais. Tá vendo? Aqui, ó, e aqui, ó. Ele consegue relacionar esses dois aqui, essas 2 colunas em tabelas diferentes, aí faz tudo o que ele quiser. Tá? E aqui, ó, eu acho que é isso aqui, ó, com 3 tabelas, tá vendo? Ó? Faz o select do que você quer, em coisas diferentes, from, aí aqui, ó, o InJoin de 2 e o InJoin de outras 2. Então ele saiu fazendo a relação aqui, e aí consegue fazer das 3 tabelas aqui, ó. Só usar 2 InJoin com 2 on. E aí você faz tudo. Ok? Eu não sei se era bem essa a pergunta lá, mas... Isso mesmo, foi o que eu pensei. Eu até pesquisei aqui, é também São Paulo. Achou aqui isso também? Então esse InJoin aqui dá para usar e fica muito legal, tá? Eu gosto muito desse site aqui, W3. Deixa eu jogar no chat. Valeu, Pilar. Eu não sei se já foi, mas um grande abraço. Falou. Pilar já saiu. Então tá aqui, pessoal. Essa era a ideia, era a gente conversar justamente sobre isso. Foi maravilhoso. Todas as dicas aí, vocês arrebentaram.